Olá, seja bem-vindo. 8 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, e vamos conversar sobre os assuntos legislativos e as ações iniciais do mandato. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas na nossa próxima entrada. E a gente conversa agora com o Luiz Flávio Dias. Vereador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para mais uma edição do Jornal. Vereador, queria que você começasse então falando um pouquinho para a gente como que o senhor avalia esse primeiro semestre de 2025. Olha, muito difícil avaliar o governo já de início, mas os sinais são muito ruins. A saúde tem aumentado a fila de exames, a fila de cirurgias, uma cidade que não consegue mais se desenvolver. O Celso já foi secretário do Isaías por durante 8 anos, então ele tem todo o conhecimento da prefeitura, mas até agora ele não conseguiu colocar o seu governo de pé. São 4 secretários que foram demitidos em menos de 6 meses, eu tenho falado. Ele está parecendo um técnico que foi muito assodado, já tirou 4 jogadores antes de iniciar o primeiro tempo, né? Antes de terminar o primeiro tempo. Então isso é muito ruim para a cidade, porque demonstra uma certa incapacidade do governo de tocar seus projetos, de tocar o governo, e isso faz com que a população sofra na fila de cirurgias, a educação também com muitas falhas nas escolas, a ausência de estrutura, a ausência de infraestrutura. Então nós estamos num momento muito difícil porque o Celso não consegue dar continuidade ao seu governo. E um dos projetos mais relevantes aprovados também ultimamente foi a LDO, né? A revisão do plano diretor. Desculpa. Como que o senhor vê esse impacto prático da revisão para o desenvolvimento da nossa cidade? Importante que o município tenha uma legislação, o município desde 2003 está sem esse plano diretor, para fazer com que os empresários venham até a nossa cidade, organizar o desenvolvimento de Jacareí. Mas é preciso ter um prefeito empreendedor, um prefeito que corra atrás dos investimentos para a nossa cidade, porque trazer empresas é aumentar a receita do município. Aumentando a receita do município, a gente vai fazer com que a gente tenha mais investimentos na área da saúde, mais investimento na área da educação. Então, foi um grande passo aprovar o plano diretor. Mas não basta só isso, né? O prefeito tem que ter uma política de atrair empresas para a cidade. O que ficou parado nos últimos 8 anos, infelizmente, nossa cidade não teve muitos investimentos vindo para Jacareí, prejudicou a receita, prejudicou os empregos. Espero que agora, com a aprovação do plano diretor, a cidade dê um novo passo de atrair investimentos para Jacareí, a gente gerar emprego, melhorar a receita e desenvolver a cidade, né? Isso é fundamental. Os últimos 8 anos, infelizmente, a nossa cidade ficou parada no tempo. Vinha de uma crescente, né? Trouxemos a Cher, trouxemos a Sani, grandes atacadões de alimentos no ramo alimentício, mas a cidade nos últimos 8 anos ficou praticamente parada. E isso é muito ruim. Sabe por quê? Porque quando a cidade não atrai investimentos, você prejudica a receita do município, mas ao mesmo tempo também a gente não gera emprego. E olha, o maior investimento que se tem na cidade, né, para que a gente possa ajudar as pessoas a melhorar a condição de vida, é emprego. Os programas sociais são muito importantes, Bolsa Família, né, Auxílio Aluguel, mas gerar emprego e fazer com que as pessoas possam, por seus próprios meios, colocar comida dentro de casa, cuidar da sua família, levar dignidade para a sua família, esse é o melhor programa social que a gente tem. Perfeito. Vereador, peço licença a você, já voltamos a conversar. Tá joia. E mudando de assunto, o circuito de cross vai realizar a primeira edição aqui em Jacareí. O evento acontece em agosto e o percurso será nas estradas rurais da região norte. Veja detalhes na matéria a seguir. Cross Duathlon em Jacareí? Pois é isso mesmo que você ouviu. Dia 31 de agosto, a cidade recebe, pela primeira vez, um duatlon e será na modalidade cross, ou seja, vai ter terra, vegetação, clima de montanha e muita natureza para quem quiser correr, pedalar ou fazer as duas modalidades no mesmo desafio. A ideia de fazer o Cross Duathlon surgiu por causa da demanda de atletas de Jacareí, que tem até uma equipe de ciclismo, que é a 3ª divisão, que pediram para mim trazer aqui, porque aqui tem uma demanda bastante de atletas e eu gosto de fazer o Cross Duathlon em lugares bonitos e Arboville é um lugar espetacular. Para mim aqui, que eu sou moradora daqui, já faz uns 2, 3 anos que eu descobri a trilha do Arboville. Na verdade, eu corro na trilha de um lado que é aberto ao público. Aqui nessa trilha é particular.
e eu sempre tive vontade de explorar. Eu já tive a oportunidade de fazer reconhecimento, marcar, e eu vi como que está o percurso. Eu falei, nossa, vai estar demais. A cidade de Jacareí é a terceira do circuito Cross Duathlon, que já passou por outras cidades. Esse ano deu um up bem legal, está numa crescente. A primeira etapa a gente fez em Redenção da Serra, um lugar turístico, um lugar bonito também. Deu mais ou menos em média de 200 atletas aproximadamente, e em Guararema, em Luiz Carlos, a gente fez sem ser esse domingo, no outro domingo, o retrasado, deu mais ou menos quase 300 atletas e está crescente, está crescendo. O ambiente, a natureza, é tudo diferente. Você tá lá, você nem quer sair de lá, tá sofrendo, mas você tá lá, é muito bom. E aqui são aguardados atletas de toda a região para se desafiarem em terras jacareienses. O percurso será nas estradas rurais da região norte. Não é plano, não tem pastel, tem morros, vai passar perto de um lago, o trecho da corrida, que vai dar geralmente no 8 km aproximadamente, quase 9 km. O percurso da MTB dá 25 km. Estou analisando de dar uma aumentada de 5 km aí, porque eu acho que está um pouco curto, e passa no Arboville inteiro, nessas trilhas. E aí, cabe a você decidir. Quer encarar o desafio sozinho ou em dupla? Quer só correr ou só pedalar? Aqui tem modalidade para todos os gostos. São 8 km de corrida e são 25 km de MTB. E nessa etapa aqui em Jacareí, eu criei 2 modalidades para o pessoal que não conseguia arrumar dupla e até mesmo não conseguia fazer categoria solo, que tem o desafio Trail Run e tem o desafio MTB. Então, não fique de fora dessa. Inscrições abertas até o dia 31 de julho para receber o kit com camiseta e até o dia 21 de agosto para o kit sem a camiseta. O site para as inscrições é o gpscontrolcrono.com.br. Então, gente, aqui vai ser o primeiro Cross Duathlon de Jacareí, especialmente na trilha do Arboville. Se você tem curiosidade, chegou o momento de você vir conhecer. E não perca tempo, traz sua família, os amigos e vem correr com a gente dia 31 de agosto. Então, dia 31 de agosto já tem compromisso marcado aí. E a gente volta a conversar com o Luiz Flávio Dias, que é vereador aqui em Jacareí. Vereador, a gente fala sobre um assunto agora que o senhor está muito em pauta, que é o TEA. Estão rolando projetos, um abaixo-assinado também recentemente. Qual que é o objetivo desse abaixo-assinado? Olha, a gente fez um abaixo-assinado para fazer com que as escolas tenham mais acompanhantes de sala de aula. Hoje, as escolas estão com muita dificuldade desse acompanhamento, né? Estou aqui com a minha assessora Angélica, ela também vivencia isso por ter 2 filhos autistas, né? E a gente está pedindo para a prefeitura colocar mais acompanhante em sala de aula. E qual que é a importância do Legislativo Municipal criar essas leis e fiscalizar essas leis também? Que elas amparem as pessoas com TEA, mas também as famílias, né? Exatamente. Tem que dar o apoio para as crianças e para as famílias. As mães de autistas sofrem muito também, né? Toda a família. Então, a gente dar esse apoio na escola, mas ao mesmo tempo garantir esse apoio às famílias que também sofrem, né, com as crianças. Um dos projetos aprovados do senhor também, que foi muito comentado, foi que seja liberado 2 acompanhantes para pessoas com TEA nos atendimentos, né, de saúde. Isso, exatamente. Para que essas crianças possam ter ali o acompanhante, possa se regular sensorialmente e até o atendimento ser um atendimento médico melhor, né? Porque uma criança desregulada emocionalmente é até difícil para que o médico possa fazer um diagnóstico preciso do que vem acontecendo com ela. Outra questão também foi dos agentes escolares. Já teve alguma resposta do Executivo? Ainda não, o Executivo está muito lento e não consegue colocar os agentes escolares da forma que precisa. O número é inadequado e insuficiente. Isso prejudica as crianças, prejudica o desenvolvimento delas, prejudica, né, a professora também, porque tem que dar conta de muitos alunos assim, e isso faz com que a gente tenha um tratamento inadequado e indigno às nossas crianças. Essa ausência acaba também comprometendo um pouco da inclusão
da criança também, né? Exatamente, fica uma inclusão que não é inclusão efetiva, né? Para que a gente possa incluir as crianças, é necessário que você tenha um aparato, né, preciso, adequado, porque não basta só matricular as crianças em sala de aula, é preciso que ela tenha um acompanhamento especializado, porque a criança autista, ela tem condições de desenvolver a capacidade intelectual dela, ela tem condições de desenvolver a capacidade de sociabilização, mas se você não põe um número adequado de profissionais que vão acompanhar aquela criança, resta prejudicado. Aí fica uma inclusão de faz de conta, né? Só matricula a criança, mas não dá ali as condições adequadas para que ela possa se desenvolver. Olha, a gente tem muitos casos de alunos, né, que estão indo na escola, mas que não estão incluídos, não é? A gente vê crianças que não estão tendo esse acompanhamento e por isso elas estão ali de uma maneira pro forma. Não é isso que a gente quer. Toda criança tem que ter atenção especial. E sabe, Duda, que as crianças, a lei garante que ela tem um acompanhamento individual, né, se for necessário. Então, em Jacareí, esse direito tem sido constantemente violado. Vocês acompanharam no início do ano que houve uma confusão danada na rede municipal de educação, porque o prefeito Celso retirou as ADIs que faziam esse papel e as mães ficaram 1 semana, 10 dias sem ter condição de levar os filhos na escola, porque não tinha acompanhante. Então, nosso mandato, desde o início, não é, a gente garantiu aqui, através das nossas cobranças, que à época era o prefeito Isaías, que ele criou o cargo de agente de apoio escolar. Contudo, ficou 2 anos para ser nomeado esses cargos, né? Então, houve um hiato aí muito importante, de modo que prejudicou o atendimento dessas crianças em sala de aula. Então, o que a gente quer não é nada mais do que seja efetivado esses direitos que estão tanto na Constituição, quanto na LDB e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Garantir esse atendimento em sala de aula individualizado. Cada aluno precisa ter o seu plano de aprendizado, né, o seu plano pedagógico. Não é simplesmente colocar a criança autista em sala de aula. É preciso colocar, mas dar condições para que a gente extraia o melhor delas e que elas possam desenvolver as suas habilidades, seja no campo do esporte, seja no campo da cultura e no campo da própria educação, não é? Mas em Jacareí, infelizmente, o prefeito, a prefeitura tem desrespeitado esse direito. Eu e o Gabriel Belém estamos fazendo um abaixo-assinado em todas as escolas, vamos percorrer todas as escolas, né, para que seja um manifesto contra essa política desastrosa, né, do governo municipal no que diz respeito ao tratamento das nossas crianças, não só que possuem espectro autista, mas que também possuem outras deficiências na nossa rede municipal. Esses pedidos acabam chegando pelas mães, famílias também? Pelas mães, pelas famílias e por iniciativa própria nossa, né? Nosso mandato trabalha muito essa causa desde o início que estou aqui, agora com mais intensidade, porque eu tenho na minha assessoria não só a Angélica, que é mãe de 2 crianças autistas, mas também o Renan, não é? Que é pai de um filho autista. Então eles me subsidiam muito com essa realidade que eles vivem e a partir dessa realidade a gente tem colocado bons projetos de lei, mas nesse caso o abaixo-assinado é a nossa fiscalização. Estamos indo nas escolas e é muita reclamação da ausência, da precariedade do atendimento às crianças que possuem alguma deficiência, o que é lamentável, né? E como que está sendo essa resposta do abaixo-assinado? Já tem quantas assinaturas? Olha, ainda não computei essas assinaturas, mas já tem uma porção, né? Porque nós já fomos no Tito Máximo, já fomos na Joaquim Passo, lá na cidade de Salvador, e essa semana nós teremos algumas escolas para visitar. Faltam muitas ainda, né? Porque a nossa rede é bastante grande, não sei o número exato de escolas, mas é um número bastante grande. Então a nossa ideia é percorrer todas as escolas, né? Recolher essas assinaturas. E sabe o que é bacana? É que não só os pais das crianças autistas assinam esse abaixo-assinado, mas toda a comunidade escolar. É uma preocupação de todos, não é? Porque, na verdade, a gente precisa entender que incluir as crianças em sala de aula não é só uma responsabilidade do pai da criança, da mãe da criança ou do professor, é de toda a comunidade escolar. E é tão importante que a gente cuide dos nossos filhos com essa mentalidade de respeitar as diferenças, de respeitar os diferentes e não só respeitar, mas ajudá-los, né? Então, quando a gente olha para as escolas,
principalmente educação infantil, eu vejo que às vezes há o preconceito de determinados pais. Graças a Deus, a minoria. As crianças não têm preconceito, né? Elas nascem naquela realidade ali e isso é muito bom. A gente garantir, né, políticas de respeito, né? Porque a escola não é só o lugar de aprender a matemática, a ciência, a geografia, é lugar também de aprender a conviver com os diferentes e a eles dar todo o respeito. Perfeito. Peço licença você novamente, Luiz Flávio, já voltamos a conversar. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, está com as inscrições abertas aos interessados em participar das eleições do Conselho Gestor de Unidades de Saúde. O mandato é de 3 anos entre 2025 e 2028, sendo que os eleitos nessa eleição complementarão o tempo restante. Os candidatos devem formar chapas com 4 pessoas, 2 titulares e 2 suplentes, e realizar a inscrição pessoalmente em uma das unidades de saúde até o dia 31 de julho. E as eleições acontecerão nos dias 4 e 5 de agosto. Outras informações você confere no site da Prefeitura. E falando sobre o Bazar Casa Mãe, que completa 12 anos em 2025, para celebrar essa data, vai promover um desfile de moda circular. Saiba mais na reportagem. A Casa Mãe é uma associação que oferece apoio psicológico para mulheres que enfrentam o luto gestacional. Para ajudar na manutenção das atividades, a entidade mantém um bazar beneficente há 13 anos. Cassandra é uma das responsáveis por organizar o espaço. A função é realmente manter esse trabalho da associação funcionando, é gerar a renda. O trabalho é mantido com o bazar. Para manter o bazar, para ele funcionar, a gente recebe doações de todos os sentidos, de roupa, utilidades domésticas, calçados, brinquedos. Então, tudo isso gera renda. Então, a gente mantém as vendas na loja física, que é a principal, tem as vendas via grupos de WhatsApp, o Instagram. E assim a gente consegue manter. E os eventos que a gente consegue, a gente se organiza para participar. Para celebrar os 12 anos de atividade do bazar, será realizada a 4ª edição do desfile Casa Mãe. As peças doadas, que precisam de reparos, são reaproveitadas e transformadas em figurinos para os modelos utilizarem na passarela. Nós temos os modelos, que são os nossos clientes. Eles têm algumas pessoas que trabalham desde a primeira edição, que são voluntários desde a primeira edição, e a gente se organiza de uma forma que tudo aconteça de uma forma natural. Todo o desfile, para ele acontecer, ele começa a ser organizado um ano antes. Então, a gente vai pensando na história e a gente vai separando esses itens durante o ano. Esse ano a gente vai mostrar para as pessoas que é possível reutilizar. Aquela peça que estava furada, ela vai receber uma tintura, ela vai receber uma tie-dye. Aquela peça que ela estava furada, ela pode receber um bordado. Aquele jeans que não fazia mais sentido, que estava desbotado, rasgado, ele vai revirar uma nova peça. Então, essa primeira parte do desfile, nós vamos mostrar que é possível você recuperar uma peça, dar um novo sentido para ela, usando a sua criatividade. Então, anote aí na agenda. O desfile Casa Mãe acontece no dia 11 de julho, no Espaço RH do Hospital São Francisco. É importante lembrar que a entrada para o evento será pela Portaria 2 do hospital, localizada na rua Padre João Francisco de Siqueira Andrade, no Parque Califórnia, bem em frente ao bazar. Eu convido vocês a participar do nosso desfile de aniversário de 12 anos do Bazar Casa Mãe. Ele vai acontecer agora no dia 11/7, às 20 horas, no Espaço RH, aqui nos fundos do Hospital São Francisco. A entrada é solidária, você pode trazer a sua doação em bom estado e o estacionamento vai ser gratuito. Voltamos a conversar com Luiz Flávio Dias, do PT. Vereador, a gente vê muitos pedidos de informações sendo protocolados pelo senhor, mais de 20 pedidos nesse começo desse primeiro semestre, né? Como que você avalia essa resposta do Executivo para o Legislativo? Na verdade, assim, o vereador ele dispõe do pedido de informações para poder fiscalizar a prefeitura. Então, os nossos pedidos de informações são com relação ao número de cirurgias, aos medicamentos que faltam, porque é um instrumento que o vereador tem de fiscalizar. No início, a bancada governista, que responde ao prefeito, quis barrar alguns pedidos de informações, né? E a gente se insurgiu contra,
Porque não pode, né, barrar um pedido de informação do vereador, porque ele está ali não exercendo a função em nome próprio, mas em nome da população, fiscalizando o poder público, né? Mas agora me parece que as coisas voltaram ao normal, a gente tem feito os pedidos de informações e eles têm sido aprovados e a gente buscando essas informações. Então eu vejo isso, que é um importante mecanismo do vereador fiscalizar, mas que inicialmente estavam querendo barrar, mas agora voltou ao normal. Entre esses pedidos, tem um pedido de informações a respeito dos Educamais aqui de Jacareí. O que foi constatado até agora? Só falta de estrutura, né, a ausência dos equipamentos básicos, né, o Educamais, por exemplo, o centro aqui, onde fui visitar, a piscina está interditada, né, tinha barata dentro da piscina e enquanto isso milhares de idosos esperam uma oportunidade para fazer hidroginástica, né? O piso, o Educamais São João, a gente fiz a visita lá também com péssimas condições, né? Sem iluminação na quadra, iluminação adequada. Lá parece-me que resolveram parcialmente, mas o centro continua, infelizmente, né, a Deus dará. Isso é muito ruim, porque quando foi trazido a ideia do Educamais era para colocar um equipamento que antes servia a poucos para toda a população, mas agora enfrenta muitas dificuldades, precisa de uma reforma e vou te dizer, Duda, já no governo Isaías eu estava fiscalizando o Educamais Centro e há mais de 2 anos eles responderam um pedido de informação dizendo que iam reformar aquele complexo. Passou o governo do Isaías, nada, né? O Educamais só piorou as suas condições. E agora com o Celso a gente também, até agora, não tem nenhum horizonte de que os Educamais vão voltar a ser o que era no passado. Um local para prática de esporte, lazer, cultura. Infelizmente, são equipamentos importantes, mas que se não cuidar, que se não tiver projeto, de nada adianta, né? Então a gente fez esse pedido de informação. Eu espero, né, que o prefeito Celso põe a mão na consciência e reforme esses espaços para que a gente possa devolvê-los à população de Jacareí. Porque até agora, né, o que a gente tem visto é uma ausência de manutenção e isso precariza o equipamento. Aqui no Educamais Centro, por exemplo, no piso superior, os banheiros estão interditados. O elevador que dá acessibilidade para o pavimento superior está há 2 anos sem funcionar, não é? Então, como pode uma cidade como a nossa, com orçamento de 2 bilhões e a educação ela ter 25% da fatia desse orçamento, não conseguir dar conta de fazer a manutenção? No Educamais Centro, no Educamais Parque Santo Antônio e no Educamais São João. Então nós vamos continuar com essa fiscalização, porque é um pedido da própria população para que a gente possa devolver, né, integralmente esse espaço à nossa população e possam lá fazer futebol, hidroginástica, basquete, vôlei e atividades culturais. São equipamentos importantes, mas precisam passar por reforma. Há também várias denúncias sobre a demora nos exames, no UPA, Dr. Thelma, exames de sangue, raio-x também, né? Já houve alguma resposta da Secretaria de Saúde? Ainda não, a Secretaria de Saúde, como eu te falei, né, nos 4 meses já demitiu a secretária, está com muita dificuldade, aumento do número de cirurgias da fila, aumento da fila de exames. Então, uma secretaria que eu julgo como uma das mais importantes de todo o município, né? Porque sem saúde a gente não tem nada. Então, garantir que a saúde volte a melhorar foi um compromisso do prefeito Celso. Mas até agora o que a gente percebeu nos dados foi uma piora. Aumento dessas filas que eu anteriormente havia mencionado e a história do pronto-socorro, né? Que está no programa de governo dele. Antes das eleições, nas eleições, ele e o seu padrinho político, Isaías Santana, prometeram para a população que ia entregar o pronto-socorro, que já tinha um terreno adquirido, que ficava ao lado da Santa Casa. Eu presenciei, né, o debate entre os candidatos e a promessa deles era essa. Ora, virou o governo, já disseram que não vai ser construído ao lado da Santa Casa, que vão arrumar outro local para construir o pronto-socorro e o Hospital Municipal de Jacareí. Foi uma enganação da população, na verdade, né? Porque na medida que você diz que já tem um terreno, já tem projeto e vai construir, e virou o governo, mudou tudo, não é? Enganou a população na época da eleição. Nosso mandato vai continuar atuante, combativo, no sentido de cobrar essa promessa que é do prefeito Celso, foi do prefeito Isaías e até agora não saiu do papel. Sabe por que é muito grave esse problema? Porque nós não temos um pronto-socorro em um hospital próprio, né? A Santa Casa que faz às vezes.
E a gente recebe muito aqui no gabinete, Duda, de pessoas que vão para a UPA Dr. Telmo, lá não tem estrutura de hospital. Se a pessoa está com sintoma de AVC, sintoma de infarto, e fica lá em observação, algumas ficam internadas na UPA 10, 12 dias antes de serem transferidas para um pronto-socorro. A transferência tem que ser imediata em alguns casos. E em Jacareí, infelizmente, falta vagas, falta leitos por conta de a gente não ter ainda o nosso próprio pronto-socorro e hospital. Como eu disse, não é? Enganaram a população dizendo que ia ser ao lado da Santa Casa, não vai ser mais. Já estão procurando outra área. Eu espero, não é? A gente não torce contra a cidade. Eu espero que o prefeito entregue esse importante equipamento para a nossa cidade, porque investir em saúde é salvar vidas. Perfeito. Vereador, entre esses outros pedidos de informações, também a gente tem pedidos de informações sobre manutenção urbana, sobre limpeza, sobre também a conservação dos espaços públicos, né, que tem alguns espaços públicos que acabam sendo destruídos pela própria população, mas também não tem um retorno, não tem uma fiscalização também. Não tem. O que a gente tem mais recebido de queixas aqui durante esse período agora são os buracos, né, que estão por todo o canto da cidade, não é? Por todo o canto há buraco, por onde você passa há buraco. Hoje mesmo passei ali próximo à Heine, que tem um buraco ali, já faz mais ou menos uns 4 meses próximo do viaduto torto ali. Então a gente já pediu, não é, para a prefeitura, mas assim, é uma lentidão tão grande. E é triste, né? Porque a nossa cidade é a terceira que mais arrecada no Vale do Paraíba. É uma cidade privilegiada no que diz respeito a tantas indústrias que a gente tem em Jacareí, um comércio forte. Jacareí tem capacidade de responder os jacareenses à altura do que merece, com mais rapidez nesses serviços, que são serviços de manutenção, não são nem obras, né? São serviços de manutenção. Tapar um buraco não é uma obra, é um serviço. Não é? Você capinar uma praça não é uma obra, é um serviço. E esses serviços estão muito lentos e aquém do necessário, aquém do que a nossa cidade merece. Vereador, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. E no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade e vamos conferir como foi o Festival do Bolinho Caipira no final de semana. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa falando sobre oportunidade de cursos na cidade. Em parceria com o governo do estado de São Paulo e o SESC Senat, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico está com 60 vagas abertas para cursos de qualificação gratuitos do programa Qualifica SP. São 30 oportunidades para o curso de operador de empilhadeira e outras 30 para o de logística. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível no site da Prefeitura até o dia 13 de julho. Já as aulas serão presenciais no período noturno, realizadas a partir do dia 21 de julho, lá no SESC Senat Jacareí.
E a gente volta o nosso bate-papo com o vereador Luiz Flávio Dias, do PT. Vereador, um assunto muito comentado ultimamente é sobre a revogação dos 14%, né? Como que está essa luta pela revogação? Olha, na verdade é uma vergonha, né? Descontar 14% daqueles que se aposentaram não tem cabimento nenhum. Nós fizemos um projeto de lei aqui, foi aprovado, eles ficaram 3 meses sem pagar essa contribuição. O Isaías não contente, o Isaías parece ser o inimigo dos aposentados, né? Não contente que a gente tinha revogado essa contribuição, ele recorreu à justiça para fazer com que a justiça suspendesse o projeto e os aposentados voltassem a pagar. Eu fico pensando, né? O que move um gestor público, né? Move por garantir a dignidade das pessoas. Então, em São Paulo, no governo do estado, a Assembleia, da mesma forma que a Câmara, aprovou um projeto. Só que o governador, na época, que também era do PSDB, não recorreu. Agora, aqui o Isaías não se conformou, né, com o nosso projeto de lei, que revogou essa contribuição, e recorreu à justiça. Então, está suspenso por uma ordem liminar, mas eu confio muito que a gente, em pouco tempo, se Deus quiser, vai conseguir restabelecer esse projeto e voltar, né, a garantir a dignidade dos nossos aposentados. Essa matéria também está no Supremo Tribunal Federal. Tem 11 ministros lá, 10 já votaram pela inconstitucionalidade dessa contribuição. Então nós vamos continuar essa luta, né? Nós vamos retomar os protestos, nós vamos garantir, se Deus quiser, num breve futuro, que os aposentados voltem a ter a dignidade. Porque não tem cabimento nenhum a pessoa trabalhar 30, 35 anos e depois de aposentado ter que pagar 14% dos seus proventos de aposentadoria. Nós temos o movimento Revoga Já, não é? Nós temos uma parceria de poder ajudar esse movimento nas suas pautas, porque essas pautas coincidem com o que o nosso mandato pensa, que é garantir que os nossos aposentados tenham direito a toda a sua aposentadoria. Não pode ter nenhuma espécie de desconto, né? Porque é sagrado do aposentado. Ele usa a aposentadoria para comprar medicamentos, alimentação. Então não tem sentido, né? Não tem sentido 14%. 14% sobre o seu salário, sobre a aposentadoria, ser uma imposição do governo, né? Não é uma contribuição. Que contribui quando eu vou no churrasco, leva a carne, você leva o refrigerante, o outro leva a cerveja. Agora não, o aposentado é compulsoriamente obrigado a contribuir, não é? Eu vou continuar ao lado dos aposentados, das aposentadas, para que a gente consiga, se Deus quiser, revogar definitivamente essa contribuição. A perspectiva, então, é que seja revogado rapidamente. Olha, rapidamente não, né? Porque nós temos aí o tempo da justiça, né? A justiça ainda não avaliou o mérito do nosso projeto de lei. E o Supremo, concomitantemente, também está avaliando uma ação coletiva que, se declarada inconstitucional, vai valer para o país todo, não é? Então, nós estamos acompanhando, nós vamos continuar as nossas manifestações, vamos continuar as nossas ações, visando, sim, o bem-estar e a dignidade dos nossos aposentados. Perfeito, vereador. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E falando sobre os escorpiões que voltaram a aparecer em bairros aqui de Jacareí, que a população já relata novos casos. A Prefeitura reforça o monitoramento e as ações de prevenção. Confira mais detalhes na reportagem. Em 2024, Jacareí registrou 28 acidentes com escorpiões. Ainda no mesmo ano, mais de 280 foram capturados em ações da Vigilância em Saúde. Agora, em 2025, moradores do bairro Parque dos Sinos voltaram a relatar o aparecimento desses animais peçonhentos. Um belo dia eu cheguei, deixei uma bota, eu gosto de fazer trilha, né, de moto. Eu deixei a bota ali no canto, mas um canto limpo. E quando, na próxima vez que eu fui usar ela, eu simplesmente bati, olhei ela assim, normal, como sempre fiz, e fui para a trilha. E chegando lá, fui colocar a bota, coloquei, aí eu dei uns 10 passos assim, foi onde eu senti a picada. E até na hora, eu falei assim, dá a impressão que é cãibra, mas não era. Falei, veio na minha cabeça, o escorpião me picou. E quando eu bati a bota de novo, tirei do pé e bati de novo, realmente tinha um escorpião grande lá. E o desespero foi na hora. Diante das reclamações, o vereador Joex Almeida, do PP, protocolou um documento à Prefeitura questionando quais ações estão sendo realizadas para o controle do animal e quais orientações estão sendo repassadas à população. Lá no Jardim Paraíso, por exemplo,
gente está trabalhando a respeito de cobras, lá apareceu mais cobras, mas é a mesma situação. O que leva as cobras para dentro das residências? É o lixo, é rato, barata, é a cadeia alimentar dela. Então, se deixa o lixo, aparece o rato, as cobras vêm. Mas o meio ambiente está fazendo um trabalho sobre isso aí, um trabalho técnico para tentar afastar elas do local. A Vigilância em Saúde informou que, além da Semana Estadual de Enfrentamento ao Escorpião, mantém atividades o ano todo, como busca ativa, monitoramento de pontos críticos e ações educativas. As ações realizadas pela prefeitura geralmente são orientações, né, limpezas, né, principalmente de terrenos baldios, a partir de denúncias, a gente faz toda uma avaliação e faz toda a notificação, né, se for um terreno particular, para que essa limpeza ocorra. E o que mais, vamos dizer assim, salva vidas, né, é realmente manter o local limpo, a casa limpa, né, é isso que vai favorecer a não proliferação do escorpião. O Hospital Dr. Telmo é a unidade de referência em Jacareí para atendimento emergencial. A orientação é procurar o serviço quanto antes, principalmente em casos envolvendo crianças ou idosos. Diante de um acidente com animais peçonhentos, em especial o escorpião, imediatamente procurar a nossa unidade de pronto atendimento Dr. Telmo, que é a unidade que tem esse atendimento imediato para qualquer acidente com animal peçonhento, né? Seja cobra, escorpião, e rapidamente é importante levar a pessoa, principalmente criança, idoso e pessoas que são alérgicas, principalmente a esse tipo de picada. Tem certeza que foi o escorpião que picou? Corre para o Dr. Telmo, corre para o Telmo. Aqui para nós o único que tem o antídoto, que eles chamam de bloqueio, é o Dr. Telmo. Chega ali, é atendido muito rápido, o atendimento é rápido. Eu cheguei, tinha uns 4 na fila, fazer a ficha. Eu só cheguei e falei, moça, me desculpa, eu fui picado de escorpião. Na hora, apareceu uma cadeira de roda lá que eu nem vi de onde veio. E me levaram para o fundo, fui atendido muito rápido, muito rápido. Escorpiões costumam se esconder em locais escuros, entre entulhos e frestas. Por isso, manter os ambientes limpos e livres de acúmulo de materiais é essencial para evitar surpresas indesejadas. A gente pode cuidar, né? Cuidar para que não fique entulho, aquele lixo acumulado, resíduo orgânico também, porque resíduo orgânico vai atrair baratas, né? Baratas é o prato principal, aquele preferido do escorpião. A gente também pode fechar frestas, janelas, portas, buracos na parede, buraco no chão, limpar quintais, garagens, não deixar a roupa acumulada, principalmente úmida, suja, na garagem, na lavanderia, bem, nesses locais que podem ser locais onde esse animal fique escondidinho para sair à noite, se alimentar, e nesse meio tempo a gente pode ter um acidente com a picada dele, o tal do escorpionismo. A participação da população é fundamental para o controle do escorpião. Denunciar e informar aos órgãos competentes pode acelerar as ações de combate e prevenção. A política pública tem que ter o conhecimento. Não adianta você reclamar, você colocar na rede social, tirar fotos, se você não avisar os órgãos que precisam ser avisados. Você tem os canais 156, tem o 0800... 0800 163 010 e pelo Atende Bem. E agora falando sobre os eventos que aconteceram aqui na nossa cidade, no final de semana, a Fundação Cultural de Jacareí promoveu o Festival do Bolinho Caipira, um evento que celebra a cultura e o patrimônio de Jacareí. Saiba como foi na reportagem. Nem mesmo o frio intenso nas noites dos dias 4, 5 e 6 de julho foi capaz de afastar os munícipes que quiseram aproveitar o clima típico de festa junina no Festival do Bolinho Caipira. Em Jacareí, o final de semana é de solidariedade e cultura. Diversas entidades se reúnem em torno do Bolinho Caipira em uma ação que mistura tradição e um importante objetivo social. O evento reuniu shows, atividades culturais e muita gastronomia. As barracas de comida e bebida ficaram por conta de diversas entidades sociais da cidade. E toda a renda arrecadada
foi destinada às próprias instituições. Nós estamos aqui participando, como todo ano a Jean participa, com uma expectativa assim, muito legal. O retorno já está sendo positivo, está valendo a pena. É muito grande. Nós passamos aí vários dias confeccionando esses bolinhos com as famílias, com os voluntários. Então a gente está aqui com muita alegria para esperar todo mundo para essa festa maravilhosa. Primeira celebração para pegar esse clima de festa junina, por mais que estejamos em julho, mas tem todo o trabalho beneficente também. Essa festa ajuda muito as entidades que estão aqui presentes, que são entidades extremamente relevantes para a nossa cidade, que prestam um serviço muito importante e tem também a possibilidade de vender o seu bolinho. Aqui a gente tem diversos bolinhos, mais variados sabores, mas sempre destacando que o bolinho de Jacareí é o melhor bolinho do Vale. Além da causa social, o festival também exalta a cultura local, celebrando o principal patrimônio imaterial de Jacareí, o bolinho caipira. O bolinho caipira é de extrema importância porque ele não só tem um patrimônio imaterial da nossa cidade, mas representa a nossa região e leva o nome de Jacareí para todo o Brasil. É o nosso patrimônio material, é uma de importância cultural muito grande, né? Se a cidade quer pensar no futuro, ela tem que olhar para o passado, olhar as suas tradições, e o bolinho é das nossas tradições mais arregadas na cidade. Isso é muito importante, e aí manter essa história viva com a culinária faz parte da nossa cultura. No festival não faltaram opções para todos os gostos. Tinha bolinho de farinha amarela com carne moída e, claro, a estrela do evento, o tradicional bolinho caipira de Jacareí, feito com farinha branca e recheado com linguiça. Dona Ione, reconhecida como mestre da cultura viva, compartilha o significado especial que essa receita tem em sua vida. Eu me apaixonei pelo bolinho, eu tinha 13 anos, eu era criança ainda, me apaixonei. E ele no momento, assim, está sendo o meu motivo de estar nesse pique que eu estou. Estou pensando, nossa, mas nesse pique é o bolinho caipira. Eu, assim, sou apaixonada pelo bolinho caipira. O original, ele é feito de farinha de milho branca, recheado com linguiça, né? E a massa simples, farinha, água temperada, cheiro verde e rechear com a linguiça. E o toque de cada um. O festival conquistou o público, dos frequentadores de longa data até quem participou pela primeira vez. Foi o caso do André, que chegou há pouco tempo em Jacareí e aproveitou a festa para conhecer de perto a tradição do bolinho caipira. É a primeira vez que eu vejo na festa, eu fiquei sabendo que é uma festa super tradicional na cidade. A gente veio experimentar, mesmo sabendo que tem o bolinho de massa branca com linguiça, tem vários outros sabores, achei isso bem legal. Então, bem diversificado até para as pessoas veganas, vegetarianas, que eu acho muito importante também. Não só o de linguiça que é tradicional, mas o tradicional ser um pouco diferente. Eu acho isso muito legal. E eu tô achando super legal o espaço, super seguro, super bacana como eles montaram tudo aqui. A programação tá super boa. Excelente. Todo ano tem, a gente está aqui todo ano prestigiando, muito bom mesmo. Eu costumo vir com as minhas amigas, assim, toda noite, a gente está aqui. A gente gosta muito de festa, a gente é muito festeira, gosta muito de festa, tira muitas fotos por aí, mas aqui também, a gente marca ponto. Vamos, a gente já está saindo de casa para vir para cá. Muito bom mesmo, excelente. Essa festa está muito linda, a decoração está maravilhosa, tem muitas barraquinhas repletas de coisas muito gostosas, tem bolinho, tem doce, tem quentão, tá assim, super legal. É a primeira vez que eu venho no evento. Eu já vim em outros eventos aqui no Parque da Cidade, mas é a primeira vez aqui na Feira do Bolinho. Estou gostando bastante, vale a pena. O festival mostra que cultura, tradição e solidariedade caminham lado a lado. Celebrar o patrimônio imaterial da cidade é também preservar a história viva de Jacareí e fortalecer os laços com a comunidade. É muita satisfação, mas muita mesmo, dele ser uma massa, né, que você junta. A magia do bolinho, desde os primórdios, era juntar. Tanto que ele é uma massa que você junta o recheio e a massa. Então é muito assim emocionante. Sabe? Emociona mesmo ver tudo isso. Aonde que a gente está chegando, né? Com patrimônio, é nosso patrimônio. Então, em uma cidade que não tem seu patrimônio cultural e material, que não tem a cultura viva, ela
O povo não é nada. É uma festa muito bonita que aconteceu na nossa cidade. A gente volta a conversar com o vereador Luiz Flávio Dias, do PT. Vereador, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo, mas tem alguns comentários aqui no nosso YouTube. Mandaram bom dia e perguntaram sobre a quadra do Centro Comunitário do Jardim Primavera, que está sem condições dos banheiros e sem luz dos banheiros. Pediram alguma providência, algum pedido? Olha, a pessoa tem toda a razão. Não é? A quadra ali é uma quadra antiga já, mas que não se passa por reforma há muito tempo. É preciso que a quadra de Jardim Primavera reforme, o prefeito reforme os banheiros, o piso, o entorno. Ali cabe um projeto de revitalização da área. Mas, infelizmente, assim como o Jardim Primavera, os Educamais, como a gente mencionou no início da entrevista, estão sucateados. Não tem manutenção e também não tem projeto de reforma. Nós vamos continuar cobrando o prefeito para que ele possa dar o mínimo para a população, que é garantir minimamente condições adequadas nos espaços de educação, lazer e esporte. E falando sobre reformas também, né? Tem o Tito Máximo, que foi incendiado há mais de um ano e ainda não teve reforma. Bem lembrado, Duda, faz 2 anos que 2 salas foram incendiadas e eu fui até a escola fazer uma fiscalização e nem a limpeza dessas salas foram feitas, para que você tenha uma ideia. Não pode uma cidade do tamanho da nossa, com 2 bilhões de orçamento, a educação tem a fatia maior desse orçamento, não conseguir reformar 2 salas numa escola, não é? Então nós vamos, nesse caso, nós fizemos também um plantão lá, estamos recolhendo assinatura, nós vamos encaminhar ao Ministério Público, né? Porque já deu tempo suficiente para que o prefeito anterior pudesse reformar e esse entrou também, o Celso, mas até agora não deu nenhum sinal que vai ter projeto para reformar aquela escola. É do nosso mandato também esse compromisso com a educação, não é? Então a gente atua na questão das crianças com deficiência, mas também nas condições estruturais da escola. Porque se a gente quer ter uma cidade melhor, um país melhor, passa-se por grandes investimentos na área da educação. Mas ainda tem novidade aí na parte da saúde também, né? Que a gente tem UBSs novas. Olha, eu estou comemorando bastante porque a gente está em contato com o ministro Padilha, né? E graças a Deus, Jacareí foi contemplada com 2 novas UBS, a do Esperança e do Parque Imperial, né? Então são investimentos do PAC, do governo Lula, que estão vindo para Jacareí. O prefeito anunciou 3, 2 são do PAC, mas o prefeito não tem falado aí dessa importância que é o governo federal investir na cidade de Jacareí, não é? Mas se o Celso não fala, a gente fala, não é? São 3 novas UBS, sendo 2 encaminhadas pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula, com acompanhamento do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, né? Nós vamos acompanhar, se Deus quiser, essas UBS serem inauguradas, garantindo ali tanto para a região do Esperança quanto do Imperial, atendimento, não é? Naquela população ali que tanto sofre, tem que sair cedo de casa de madrugada para conseguir consultas. Com essas novas UBS a gente vai conseguir, se Deus quiser, desafogar ali a área da saúde e garantir em tempo menor consulta e medicamento para aquela população que merece. Vereador, existem metas, expectativa para esse segundo semestre de 2025? Olha, a meta é continuar as nossas fiscalizações, continuar desenvolvendo projetos para a nossa cidade, não é? Eu falo muito, Duda, que o papel do vereador não é só produzir leis, mas também fiscalizar o prefeito, não é? O Poder Legislativo, segundo a nossa Constituição, ele é autônomo, ele não pode ser submisso ao prefeito, mas isso depende do vereador, não é? De ter um Poder Legislativo forte, fiscalizador, mas que também entregue propostas para a cidade de Jacareí. Nosso mandato se pauta nisso, né? Fiscalizar, estar próximo da população e apresentar bons projetos de lei para a nossa cidade. Estou bastante animado, espero que Deus me dê saúde, né, e muita energia para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado. Vereador, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço, você que acompanhou o programa, agradeço também a Angélica que está me assessorando, agradeço toda a equipe da TV Câmara, estamos à disposição. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!